Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto, desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, damos graças a Ti por mais um dia de vida. É com humildade e reverência que entramos na Tua presença, Senhor, porque reconhecemos o Teu poder, Tua majestade. Grande é o Senhor, digno de louvor. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor fez, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará na nossa vida. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, abençoa cada irmão, a cada irmã que recebe nesta hora esta palavra, Senhor Deus, que será ministrada, por esses irmãos que estarão conosco louvando. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Seja a Tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, transpassa as nossas culpas e ajuda-nos, Pai amado, a cada dia sermos melhores na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui uma palavra. Salmos 108 diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Senhor, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém. Vamos cantar um louvor?
Vamos agora passar, para o nosso momento da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 8. Passagem já conhecida dos irmãos, que fala da parábola do semeador. Passo a ler. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear a parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, obrigado pela Tua palavra enviada aos nossos corações neste dia. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus cuidados para conosco. Senhor Deus, que a Tua palavra neste momento, Pai amado, como uma boa semente, Pai amado, possa cair em terra boa, Senhor Deus, e produzir frutos, Senhor Deus, em nome de Jesus, como aqui, Senhor Deus, está sendo neste momento ministrado, Senhor Deus. Como foi as palavras de Jesus Cristo dirigidas, Senhor Deus, aos seus discípulos naqueles dias. Muito obrigado, Pai amado, por este momento. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Usa teu servo, o vaso de barro, a honra e a glória pertence a ti. Amém. Irmãos, uma coisa que fica claro aqui para nós é que a semente aqui que é lançada é a mesma semente para todos. A semente é a mesma, mas a forma que se recebe ou o local onde essa semente ela é depositada não são os mesmos. E isto, irmãos, faz toda a diferença. No versículo 4, nós vemos aqui que o semeador das sementes, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Mas interessante que, se nós prosseguirmos na leitura do Evangelho de Mateus, nós veremos que lá no versículo 19, o Senhor Jesus fala sobre essa semente que caiu à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E por que não entendem a palavra? Porque tantas vezes a palavra do Senhor é pregada e por que as pessoas elas não entendem a palavra? E aí nós podemos destacar algumas barreiras. A primeira, uma cultura religiosa. Nós vemos que nos dias de Jesus, a barreira religiosa foi uma dos principais impeditivos que as pessoas daquela sociedade judaica recebessem a Cristo, percebessem o que estava acontecendo. Velhas tradições familiares. Quantas vezes nós já não ouvimos: mas eu estou na religião que eu aprendi com a minha família, que eu aprendi com os meus pais. Como se fosse algo que não pudesse ser arrancado, como se fosse algo que não pudesse ser substituído. E por fim, aqui eu destaco, um coração fechado. Então esses são apenas alguns simples exemplos
o porquê que as pessoas não entendem a palavra de Deus. É lançado, é colocado e simplesmente as pessoas, vêm os pássaros e levam. E aqui a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo fala, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Porque toda e qualquer coisa é mais importante do que a palavra que está ali está sendo ali pregada, está sendo ali ministrada. No versículo 5, ele diz, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou. Detalhe interessante é porque todas as pessoas que plantam sabem da importância do sol para a vida também das plantas. Não estou dizendo em excesso, mas estou dizendo, sem sol a planta não se desenvolve da mesma maneira. Então é necessário alguns cuidados, água, o sol, mas aqui fala que o sol vem e destrói. Por que destrói? Porque não tem raiz. E Jesus Cristo lá no versículo 20, ele diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, mesmo sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aí, o que nós destacamos aqui? Que essa segunda semente que caiu, ela não tem raiz. Por quê? No primeiro momento, se alegram, parece que vai ser aquela coisa mais estrondosa do mundo, a melhor planta a crescer. Eu tive, né, nesse meu tempo de vida cristã, eu vi pessoas assim, chegando na igreja, empolgadas, davam glória a Deus, mas com o passar do tempo nós vimos de repente mudando, né, o semblante, já não com tanta alegria mais, até que já quando se deram conta já não estavam. Não tem raiz por quê? Porque logo quando vem a prova, aquilo tudo, toda aquela fé, né, todo aquele entusiasmo, ele vai embora. Nós percebemos que na pregação de quinta-feira passada, eu falei sobre a casa edificada, né, na rocha, a casa edificada na areia, e nós percebemos que momentos difíceis acontecem. A diferença é onde está fundamentado. E aqui hoje nós estamos falando também de um fundamento. Se não houver raiz, se não houver base de sustentação, e essa raiz ela tem que estar firmada na terra, né? Ela tem que estar firmada para que a planta possa se desenvolver. Normalmente são pessoas que vivem apenas dos momentos de alegria. Mas a vida não é feita só de momentos de alegria. Então aqui, né, esse é o que ouve a palavra, e logo que a alegria se vai embora tudo. O terceiro tipo de semente aqui está destacado no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22, o Senhor Jesus diz, né, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aqui nós percebemos que o grande detalhe é o forte desejo pelas coisas do mundo. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16 e 17, fala da concupiscência dos olhos,
a concupiscência da carne e a soberba da vida. Soberba, presunção e orgulho. O mundo cresce mais no coração da pessoa, cresce mais no coração daquele que recebeu a palavra de Deus do que a própria palavra. E essa palavra, né, sufocado, quer dizer, tomado, afogado. Se alguém aqui já passou pela experiência de se ver submerso em água e se afogando, sabe bem o que é isso aqui que o Senhor Jesus está falando, porque é aquele mesmo efeito. Só que ali nós sentimos esses efeitos na carne, né? Tentar respirar, tentar chegar em cima e não conseguir. Mas aqui nós estamos falando daquilo que talvez seja mais sorrateiro, daquilo que é espiritual, que ver a vida cristã sendo tomada aos poucos pelas coisas do mundo. Seja trabalho, seja diversão, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não estou aqui falando contra nada dessas coisas, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter um momento de diversão, mas nós precisamos, em nome de Jesus, encontrar o equilíbrio em todas essas coisas. Você pode fazer a tua viagem, o teu passeio, você pode ter o teu trabalho, você pode ter os teus estudos, mas devendo sempre se lembrar de Deus em todas essas coisas, para que nada cresça mais na tua vida do que a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui o versículo 8, que fala: outra, enfim, caiu em uma boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele dá a explicação dessa semente lá no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. E aqui fica bem destacado para nós: ouve a palavra e a entende e a compreende. Irmãos, nós ouvimos muitas coisas no decorrer da nossa vida. Quando nós estamos em sala de aula, como alunos, nós ouvimos todas as coisas lá que são ditas pelo professor. Mas chega um determinado momento em que nós precisamos ser testados por aquilo que ouvimos. É um momento de testes, de provas. E é um momento que o professor ele espera que o aluno coloque ali naquela folha de papel os conhecimentos que foram ministrados a ele no decorrer das aulas. E é um momento também do aluno medir, né, se ele de fato ele aprendeu aquilo que lhe foi ensinado. Então, a palavra de Deus é ouvir, compreender e praticar. Aquele que ouve, que compreende e que põe em prática, certamente esse vai produzir frutos. Veja bem, irmãos, Jesus aqui, ele não fala que é mais importante quem produz 100 do que quem produz 30. Ele reconhece que cada semente dessa lançada
e cada planta que nasce, ela vai produzir uma quantidade de frutos, mas é necessário que produza frutos. A palavra de Deus, ela é pregada a vários tipos de pessoas. Nós vemos isso na igreja, nós vemos isso no nosso dia a dia, mas os resultados são diversos. Por que são diversos se a palavra é a mesma? Se a palavra que eu estou me referindo aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, por que se o Evangelho é o mesmo, por que reações diferentes? Porque Deus quer que seja diferente? Não, irmãos, porque os corações são de diversos tipos. As pessoas reagem de forma diferente. Uns simplesmente rejeitam. Fala, eu já tenho religião. Ele já colocou um bloqueio. Uns eles simplesmente dizem, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas nós devemos lembrar que, conforme lido também na ministração da palavra da semana passada, o próprio Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então às vezes as pessoas se enganam. E eu costumo dizer que pior do que não ter é ter a falsa sensação de ter e na verdade não ter nada. Tem pessoas que são assim, elas acreditam estar protegidas e na verdade não estão. É a falsa sensação de proteção, é a falsa sensação de estar com Cristo e na verdade não estão, simplesmente porque acham que abrir a boca e falar. Uns aceitam, né, conforme nós vimos aqui, mas até que vem a aflição, né? O Evangelho é o Evangelho apenas de alegria, de momentos fáceis, e na verdade nós sabemos que isso não é verdadeiro. E o terceiro tipo é aquele que recebe, mas deixa, né, a palavra de Deus para o último plano. A palavra de Deus ela deve ser, como eu já disse aqui em outro momento, um valor para nós e não uma prioridade. Prioridades mudam, mas os valores normalmente não mudam. E aqueles que com alegria mantêm a palavra na tábua do seu coração. Domingo eu tive a oportunidade de estar com os irmãos Moreira César no culto, levando a palavra, isso me faz agora lembrar da oração do irmão Guilherme. E o irmão Guilherme, ele orava e pedia a Deus, falou, Senhor, que essas palavras elas estejam na tábua do nosso coração. E é assim que precisa ser, né? Não basta, irmãos, apenas ouvir. É necessário estarmos atentos, aprender, entender, colocar em prática e principalmente, amados irmãos, termos um coração sincero diante do nosso Deus. O homem, ele pode enganar pessoas, ele pode enganar a si mesmo, mas a Deus ele não engana. Então precisamos, em nome do Senhor Jesus, ao ouvir essa palavra, termos uma mudança. Mas você talvez pergunte assim no seu coração, mas como eu vou fazer? A palavra de Deus ela fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o meu coração é duro. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor esmiuça a penha. A palavra de Deus ela diz que o Senhor tira do homem um coração de pedra e põe nele um coração de carne e sopra nele o seu espírito. Então, amados irmãos, há esperança, há salvação para todo aquele que nele crê. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele foi enviado para todos. Basta ouvirmos as suas palavras, entregarmos a nossa vida, deixarmos Ele ser o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe a todos, né? E vamos aqui encerrar. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, neste momento falando contigo, Pai amado. Senhor Deus, que a Tua palavra produza frutos, ó Pai amado, que ela cresça, Senhor Deus, no nosso coração, ela floresça, amado Pai, ela frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, que nós não sejamos ouvintes esquecidos da palavra, como está em Tiago, como um homem natural que vai até a frente do espelho, contempla o seu rosto e logo que sai esquece como era. Pai amado, mas antes, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos compreender, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor Deus, a compreender o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Seja, ó amado Deus, a Tua mão forte e poderosa sobre a vida da Tua igreja nesses dias. Oro, Senhor Deus, neste momento, pela vida dos irmãos. Se há algum irmão neste momento passando por alguma dificuldade, que o Senhor entre nessa peleja, seja por saúde, seja por trabalho. Senhor Deus, sabemos que os dias são difíceis e trabalhosos, mas não há nada impossível para Ti, ó Senhor. Amado Deus, também oramos neste momento pela liderança da Tua casa, pelos bispos, pelo bispo Reginaldo, bispo João, pelos pastores, ó amado Deus, por todos os bispos da nossa igreja, Pai amado, pelos evangelistas. Toma os Teus servos nas Tuas mãos. Pai amado, aqui em Volta Redonda, te pedimos pela vida do pastor Hugo, do pastor Crésio, te pedimos pelo pastor Rafael, Senhor Deus, pelo bispo divino. Abençoa os Teus servos, Pai amado, toma toda a liderança da Tua casa, os nossos diáconos, os nossos obreiros, as nossas amadas irmãs, que eu sempre me refiro com muito carinho, Senhor Deus, porque são colunas de oração da Tua casa, tem orado, clamado, Senhor Deus, Pai amado, nesses dias. Tenho, Senhor Deus, aqui comigo, que as irmãs estão constantemente buscando a Ti, ó amado Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por toda a nossa igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa produzir frutos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida dos irmãos, das suas famílias, de toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus.